Olá, sou o Type, sou animador 2D e 3D e eu vi que muita gente quer começar na carreira de animação, mas não sabe como, ou às vezes nem conhece tanto sobre, e eu tô aqui pra realmente te trazer pra esse mundo e mostrar o quão maravilhoso é trabalhar de arte. Bom, primeiro me introduzindo, eu sou o Type e compartilho meus trabalhos lá no Twitter, Instagram, ArtStation, TikTok. E se você ainda não viu, aqui tá passando alguns exemplos de artes que eu já fiz. E antes de eu ir pro mundo da animação, eu já fui ilustrador digital. Eu sempre fui de desenhar, desde pequeno, eu tenho várias pastas de desenho, eu tenho 11 sketchbooks no total. Mas para você ser animador, você não precisa necessariamente saber desenhar. E é por isso que eu vou compartilhar com vocês alguns modos, vamos dizer assim, de se animar. Começando primeiramente pelo 2D. O que é realmente 2D? Significa literalmente duas dimensões, ou seja, desenhado à mão. Ah, mas você não falou que não precisava saber desenhar? Pois bem, não precisa. Dentro da animação 2D e 3D temos vários tipos de animação, mas os dois que destacam é animações em quadro a quadro, que são as mais tradicionais, e as animações cutout, que são feitas como se fossem marionetes, e você controla os personagens a partir delas. Na animação tradicional, você desenha quadro a quadro, juntando ao todo 24 quadros para dar 1 segundo. Eu sei, é muita coisa, mas calma. Calma, calabreso. Dentro desse tipo de animação, nós temos métricas, que são a by 2 e a by 3. A by 2 são contabilizados 2 frames para tornar 24 quadros por segundo, e a by 3 é a mesma coisa da by 2, só que com 3 quadros de diferença. Essas métricas servem para trazer uma fluidez maior ou menor para sua animação, e às vezes podem até reduzir o tempo de trabalho nelas. Mas realmente não passa de estilização. Quanto menos frames, mais a sua animação vai ficar travada, e quanto mais frames, sua animação vai ficar mais fluida. E agora que eu fiz um introdutório sobre animação quadro a quadro, agora vamos para cutout. A cutout você faz realmente uma marionete, você desenha todas as peças do seu personagem totalmente separadas e você junta elas fazendo realmente uma marionete. Você controla elas a partir desse esqueleto que você tem dela. A métrica do by 2 e by 3 segue também para animação cutout e vai seguir para os outros tipos de animação também. Falando um pouquinho também sobre animação quadro a quadro, nós temos o stop motion, onde você cria e modela um boneco totalmente do zero com as suas próprias mãos, e sendo seu esqueleto mais comum sendo de arame. E no stop motion eles usam um pouquinho do by 2, by 3, porém, na maioria dos casos, é usado o freestyle, ou o que chamamos na animação de animação direta, onde você necessariamente não vai contar a linha de tantos movimentos para fazer, porém, usando as métricas padrões da animação também. Agora indo para uma das áreas que eu sou mais familiarizado, é o 3D. Bom, o 3D entrou na minha vida assim de um jeito que eu odiei. Mas calma, foi porque eu comecei com o pé esquerdo. Bom, na animação 3D nós usamos uma marionete também, igual na animação cutout, porém nós trabalhamos com 3 dimensões, tendo os eixos X, Y e Z juntos ao mesmo tempo. Mas calma, tudo é possível se você se dedicar. Ah, mas nossa, parece tão complicado. Vai por mim. Não é. A animação 3D usa o by 2 e o by 3 também, porém de uma maneira um pouquinho diferente. Na animação 3D é muito comum a gente comparar com o stop motion, pois a gente usa muito o pose a pose, que é basicamente você determinar um ponto a outro ponto e nesse meio você fazer a transição entre eles. Isso serve para todos os tipos de animação possíveis, e não necessariamente só no 3D. Falando um pouquinho sobre FPS, vocês já devem ter escutado essa sigla em pelo menos algum lugar da sua vida. FPS é basicamente a contagem de frames a cada segundo. Quando você tem 24 FPS, nós temos 24 frames por segundo. Já 30 FPS são 30 frames por segundo. Então dá pra ver que tem bastante imagem dentro dessas contagens e cada uma serve para um propósito específico. A taxa mais comum de FPS harmônica que nós vimos hoje é 24 FPS, pois ela traz uma associação orgânica e ela é muito utilizada nos cinemas e nas animações para TV, séries, entre outras coisas. Já o 30 FPS é utilizado geralmente para comerciais e algumas coisas assim, e quanto mais vai subindo, vai saindo um pouquinho do padrão, às vezes não é nem utilizável, tendo no máximo 60 FPS uma animação hoje em dia. Ufa, cansei. Agora que eu fiz esse videozinho pra você, tá na hora de começar a estudar. Como que eu vou fazer isso? Eu não sei, eu acabei de chegar no seu vídeo aqui, o que eu faço?
Nos próximos dias vou trazer um vídeo completo explicando os 12 princípios da animação, que é algo fundamental para você saber quando você for começar a animar. Então o que eu recomendo é você pegar um tempinho do seu dia, anotar muita coisa que você acompanha sobre animação, analisando os filmes que você assiste, desenhos, séries de animação, pode ser até jogos que você joga, e você anotar cada coisinha que você percebe dentro daquela mídia que você está consumindo. E é isso, o próximo vídeo eu não tenho uma data certa, mas ele vai sair logo logo. Ative o sininho para não perder nada. Até a próxima. Bons estudos, animadores!